Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, né? Quadrar um pouquinho melhor aqui. Ótimo, deixa eu virar um pouquinho mais, perdão. Para vocês olharem a mandala. Acho que agora ficou bom. Muito bem, mais um vídeo aqui pro canal. Eu estou finalizando aqui com esse vídeo a tríade dos emocionais. Lembrando que o Enneagrama é muito tríade, né? Muito trino, né? Então hoje a gente está finalizando com o ponto 4 do Enneagrama, o líder 4 do Enneagrama, assim dizer. A tríade dos emocionais. Muito bem, eu sou Carlos Cruz, sou terapeuta e sou mentor e treinador em Enneagrama. Eu estudo muito profundamente o Enneagrama e eu desenvolvo aqui no canal um trabalho voltado à questão da liderança, né? Os líderes, né? Do desenvolvimento de liderança dentro do Enneagrama, com a ferramenta do Enneagrama. Então esse é o trabalho aqui do canal, voltado aí para um trabalho voltado à liderança e trazendo aí conteúdo para vocês nesse sentido, para que vocês. Todo mundo é líder, né? De alguma maneira, de alguma forma. Se você não é líder dentro de uma empresa, você é líder na vida. Você tem por obrigação, talvez teria que ter por obrigação, não sei, não é bem colocado assim, pelo menos para liderar a sua vida, né? Liderar uma família, enfim, uma liderança, pelo menos no mínimo da sua própria vida. Coisa que hoje está faltando às vezes muitas pessoas, né? As pessoas não conseguem liderar nem a própria vida hoje em dia, né? Então esse conteúdo é para isso, para vocês olhar para isso. Se fizer sentido para você, obviamente, você tem aí um desenvolvimento, um trabalho. Eu acompanho o canal lá, tem bastante vídeo lá. O que significa o Enneagrama, o que ele traz de bom, né? Como melhoria de vida, com desenvolvimento humano, e vocês vão trabalhar isso com questão de liderança. Então é para isso que a gente colocou esse canal, para desenvolver isso e trazer aí a ferramenta do Enneagrama como base e aí colocar cada ponto do Enneagrama dentro da sua liderança. Então falar um pouquinho hoje do líder 4, né? Fechando a tríade dos emocionais. Aqui é muito, muito trabalho de coração, né? Muita emoção. A energia predominante aqui é essa. Se vocês olharem a mandala lá em cima, tem 891, que são intuição e fazer. Aqui é coração e sentir. Então funciona assim. E o 5, o 6 e o 7 é pensar e analisar, mais ou menos essa questão colocada aí. É corpo, mente e coração. Desculpe, corpo, coração e mente. No sentido da ordem, vamos assim dizer. Então estou fechando hoje aí o líder 4, né? Como que ele funciona, né? É o líder 4. O que é o 4 do Enneagrama? O 4 do Enneagrama é profundo, ele é muito intenso, né? Ele tem uma força muito grande assim de introjeção, né? Ele projeta tudo para dentro dele. Ele tem uma força de comparação muito grande, ele faz essa análise de comparação. Ele olha muito para as coisas que estão fora, as qualidades dos outros, as coisas dos outros de uma forma em geral e esquece um pouco dele, né? Ele é único, ele precisa fazer sentido as coisas para ele, entendeu? Senão a vida não é legal. Então ele tem essa questão do efeito esponja muito dentro dele, ele absorve muita coisa. Ele, aliás, ele acha que ele traz tudo para dentro dele. Então tudo para ele é muito forte. Ele tem como grande dificuldade a melancolia, né? Ele é muito dramático às vezes nessa questão da melancolia. E aquela história de ó céus, ó vida, ninguém gosta de mim, mas basicamente essa energia do quadro. Mas quando ele está na sua performance aí de essência, ele é equilibrado, né? Tanto é que a força dele, a essência dele é a equanimidade, a virtude maior dele é a equanimidade, né? É o equilíbrio, né? Ele leva isso para um equilíbrio muito grande. Então, como ele já é profundo, ele é único, ele é um artista, ele tem uma grande força de criação. Então, em processo de criação, processo criativo, o 4 é espetacular. Então, ele vai trazer isso para a liderança dele, entendeu? Como todos os pontos, né? Vai trazer isso para a liderança, de uma forma em geral, e ele vai colocar isso dentro da liderança dele. Ele vai ter dificuldade, sim, se não fizer sentido para ele as coisas. Ele vai se desmotivar muito rápido. Ele vai entrar num processo muito forte de energia, em processo de energia, baixando a energia descendente. Ele vai cair muito a energia dele. Ele vai ficar desmotivado, ele não vai engajar ninguém. Ele vai entrar em melancolia. Então ele tem que ter muito cuidado. Se talvez, só um talvez, a maior dificuldade de liderança talvez esteja no 4. Por quê? Porque ele já traz uma energia mais baixa, né? Ele traz poder assim, mas ele é muito. Se você quer, por exemplo, você trabalha numa empresa que é criação dentro da sua empresa, um processo criativo,
onde você traz isso dentro da sua empresa, talvez o líder 4 ele vai muito bem, porque ele tem isso forte dentro dele, né? Ele cria muito, ele é muito artista, né? Se você tem uma empresa que trabalha nessa área, beleza. Se não, você tem uma empresa que você precisa de movimentação, de ação, de resultado, de mais que quase todas as empresas trabalham nessa questão, você vai ter muita dificuldade com o líder 4. Então ele tem que trabalhar muito o emocional dele, ele tem que trabalhar muito a questão, ele tem que ir mais pro corpo, né, onde ele vai ter que fazer. A gente sempre fala que o 4 tem que estar sempre no corpo, tem que estar sempre fazendo, para que essa energia de fazer dele leve ele para um campo legal. Aí o que acontece? Ele vai se conectar com a energia bacana lá no fazer, desculpe, vai sentir um processo bacana nele e vai cada vez engajar mais, entendeu? Vai vir mais processo criativo dentro dele, porque já é natural dele, aí vai ver mais intensidade, vai querer sentir que ele é útil, que ele faz sentido para aquela equipe. Olha, perceba como isso é interessante. Então isso ele vai levar ele, então ele precisa estar sempre em movimento. O esporte, né, movimentação, ir para a vida, motivação, energia de força, de corpo, é muito importante para o 4. Ele tem que estar sempre nessa energia. Aí realmente ele vai se conectar com coisas legais. Então essa liderança 4 ela precisa ser muito bem trabalhada. Talvez o grande trabalho dos líderes, talvez no ponto 4 e no ponto 5, sejam fortes, porque tem que ter movimento. O 5 também vai ficar depois, vou falar do 5 depois eu vou entrar nessa seara do 5. Ele também fica muito na análise, né? Fica muito analítico, é muito parado ele na análise. Aí ele analisa e não concretiza. Enquanto que o 4 sente, introjeta, ele também não tem ação. Então ele precisa ir para ação de fato, ele precisa se colocar à frente, ele precisa estar sempre motivado. E com isso ele vai ter que ter pessoas ali junto com ele que ele vai liderar, que realmente pessoas assim que ele vê sentido naquelas pessoas. Porque o que não faz sentido para o 4 ele não se interessa, ele se desmotiva. E quando se desmotiva, o líder desmotivado automaticamente vai desmotivar uma equipe, né? Isso é um fato, né? Não tem como. Então tem que ter cuidado, trabalhar muito bem, trabalhar essa liderança 4. Não quer dizer que ele não vai ser líder, todos somos líderes, né? Dentro dos nossos pontos, né? Específicos, né? Temos forças magníficas dentro de cada ponto, né? O Enneagrama não é para apontar o dedo para ninguém, não é para taxar ninguém, não é para dizer que tem um ponto melhor, não, isso não existe no Enneagrama. Existem 9 personalidades humanas, cada uma com as suas forças e suas dificuldades, cada uma com a sua energia, dependendo da situação que ele vive, do momento de consciência dele, a força que ele está ali ou a dificuldade que ele está ali, ela é maior ou menor, mas não tem ponto de taxação, simplesmente não existe isso no Enneagrama. É para mostrar um caminho, diagnosticar aquela pessoa como ele funciona, na personalidade, na sua essência, e buscar nele as melhores qualidades, tanto que seja de um lado quanto seja do outro. A ferramenta do Enneagrama é para isso, né? É para mais coisas. Se você se aprofundar mais no Enneagrama, você pode levar o Enneagrama até para um ponto de espiritualidade. Eu trabalho muito com terapia, sou terapeuta, eu atuo muito dentro da mandala do Enneagrama com trabalhos de cura e liberação de energias dentro da mandala do Enneagrama. Um trabalho até em alguns níveis, né? Quando a gente percebe, faz uma leitura do cliente, a gente coloca até no ponto de espiritualidade. Eu não disse ponto de religião, isso não é fato. Ponto de espiritualidade, cada um tem a sua. Como tudo, cada um tem o seu, a gente tem que se respeitar. Então esse é o Enneagrama. Então esse ponto 4 do Enneagrama tem que ser muito, como eu falei, tem que ser muito trabalhado, muito olhado, ele tem que olhar para ele mesmo. Ele tem que trazer esse equilíbrio próprio dele, né? Que é a unidade. Então ele tem que estar sempre em nível elevado de consciência. Que é um ponto do Enneagrama que mais baixa energia é o 4 do Enneagrama. Tanto é que a grande dificuldade dele é a melancolia, né? Ele é muito melancólico, porque ele introjeta, né? Ele é muito esponja, ele recebe demais as coisas de fora. E detalhe, ele coloca para dentro dele e ninguém pega. É como se ele pegasse o coração dele e o coração do mundo e colocasse para dentro dele. Então ele vai muito nisso, ele vai sentir muito isso. E precisa fazer sentido para ele. Ele tem que ser útil, ele tem que ser único, ele tem que ser profundo, ele tem que ser artista, precisa fazer sentido, como eu já falei. Então, isso são as características do 4. Quando ele fazer esse trabalho voltado à liderança, ter essa força nele e buscar, por exemplo, aí a motivação do 3, que é uma das suas asas, né? Ele vai buscar muito isso lá. Ele vai buscar no 8, por exemplo, a força do 8, né? A força do 8. Ele vai buscar lá no 1 a excelência do 1, né? Aliás, é uma das flechas dele, a 1, né? Onde ele vai buscar essa questão da excelência, do padrão,
Porque o 4 não tem muito padrão, tá? Ele vive no mundo artístico, né? Então não tem padrão. Ele vive da forma aí que ele acha que tem que viver e fazer se fizer sentido para ele, tá bom. Mas não quer dizer que tenha padrão. Então ele vai buscar um padrão, uma ordem, né? Que tá no 1, né? Um é muito de ordem, de padrão, de procedimento. Então ele vai trazer, vai buscar lá. E vai buscar em outros pontos, vai buscar um pouco mais de flexibilidade aí no 7, né? Por exemplo, né? Que ele tem uma das questões que ele precisa buscar um pouco mais de flexibilidade, olhar para outros pontos, enfim. Ele pode buscar várias características em cada ponto. Ele vai buscar a fé e a coragem que está lá no 6, né, como virtude, né? Então ele pode buscar a virtude, ele vai buscar a sobriedade do 7, ele vai buscar a sabedoria do 5, que está numa das suas asas, enfim. Ele vai buscar qualidades em outras qualidades, em outros pontos para colocar nos processos de liderança e trabalhar muito bem essa liderança. Se você tem um líder 4 na sua equipe, na sua empresa, você já conhece o Enneagrama e eles já fez alguma formação de Enneagrama, se conhecem do Enneagrama, talvez, com certeza, um dos pontos que precisa mais trabalhar a liderança de uma forma muito concreta e muito objetiva é o ponto 4 do Enneagrama. Porque ele é muito, 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 muito coração. É um coração, detalhe, ele tem um coração dentro dele e acha que não tem um coração. Porque ele acha que o coração do outro é melhor, o que vem do outro é melhor. Ele compara muito, ele não é, tanto é que tem esse processo de comparação muito grande dentro dele. Então ele olha muito para fora, né? E aí coloca tudo para dentro dele e ele não consegue lidar com aquilo. Então, esse é o ponto 4 do Enneagrama, essa liderança 4 do Enneagrama, uma liderança que precisa ser trabalhada, uma liderança que precisa ser ajustada o tempo inteiro, e com isso ele vai buscar em outras qualidades e outros pontos e vai se tornar um grande líder, porque ele tem uma coisa muito forte dentro dele, que é sentir a vida, né? Fazer sentido a vida para ele. E quando isso chega com muitas forças, isso coloca ele num ponto muito legal de liderança. Então, estou fechando hoje aqui a trilha dos emocionais. E agora a gente vai partir para os próximos vídeos aí para a tríade dos mentais, né, do Enneagrama. E se você gostou do conteúdo, fez sentido para você, curta, compartilhe, notifique lá no sininho de notificação do canal, se inscreva no canal para o canal crescer. Essa é a ideia do canal, cada vez trazer conteúdos legais para vocês se desenvolvendo aí dentro do processo do Enneagrama. Até o próximo vídeo.